Mal raiara a aurora triste e descorada do dia da viagem, já de pé dispunha-se a família para descer ao porto do embarque. Aí chegados, o pai apertou nos braços a filha, duas lágrimas grossas e varonis, como verdadeiros intérpretes da linguagem muda e sincera do amor, abriram-lhe caminho pelas faces tostadas. E enquanto Rosalina esfregava com as costas da mão esquerda, Ângela, meio afastada, resmoneava a oração favorita, a cobrir de bênçãos o querido aventureiro. Não tinha ainda o sol enxugado da umidade os rochedos que durante a noite receberam chuvas contínua e carregada, já uma vela minguava ao longe da baía, confundindo-se com o claro escuro das águas. A viagem iniciou. Durante muitas noites, Miguel Rísio ia visitar Rosalina. Lá tocava para ela, lia algum trecho de livro e Ângela, sempre a olhar os dois por sobre a costura ou a coxa de tricô que fazia. Castor, deitado, parecia tomar parte de toda aquela situação. Eu vou ler agora um trecho que mostra uma dessas passagens. A isto sucedeu completa tranquilidade. Reinava o mais absoluto silêncio. Miguel abriu com pachorra o livro no lugar marcado por uma tira bordada. Trabalho delicado de Rosalina. Esfregou carinhosamente as palmas da mão nas folhas do livro, aberto de par em par. Cruzou as pernas, enterrando os pés para baixo da cadeira em que estava assentado. Espevitou o pavio da candeia e, depois de fitar abstratamente a cabeça branca de Ângela, principiou com a voz sonora e desembaraçada a leitura de uns contos fantásticos que faziam o enlevo da velha e de Rosalina. Com o interesse do romance, Ângela parara maquinalmente o trabalho e, firmando os cotovelos descarnados na cadeira da mesa, ficava automaticamente a fitar, com o rosto apoiado nas mãos compridas e ossudas, o movimento regular dos lábios do leitor. Dominada, como estava pela mágica influência do livro, ligava indistintamente não sei que relação entre a fisionomia expressiva de Miguel e o assunto da novela. Parecia-lhe que aquilo eram palavras e pensamentos dele, ditos e pensados ali, naquele instante. Às vezes sentia vontade de abraçá-lo, quando a passagem lhe agradava, e, ao contrário, revoltava-se interiormente por amor das transcendentes maldades dos tiranos do romance. Choravam e riam silenciosamente as duas, conforme a situação. Tudo era interesse. Até o próprio Castor parecia tomar parte na leitura, sofrendo resignado a vontade de ladrar contra as ruidosas lufadas do vento. Ficava o pobre animal com a cabeça estendida e o olhar mole e sensual a bater com a cauda de um para outro lado com o uniforme movimento de uma pêndula. No meio deste silêncio, a voz grave e compassada de Miguel ecoava monotonamente nas quatro paredes de betume cinzento. Terminada a leitura, conversavam os três sobre o enredo e caráter das personagens que figuravam no romance, cujo desfecho Ângela, com muito empenho, profetizava. Muito interessante essa parte aqui de como era o convívio de Miguel com Rosalina e Ângela e Castor
na ausência de Maffei. E esse movimento perdurou durante toda a ausência do pescador e só vai ser interrompido com a chegada dele. Em seguida, a leitura, Rosalina foi buscar a Rabeca e Miguel executou expressivamente várias músicas de sua imaginação, não se esquecendo da última, Teu Nome, que muito arrebatou e comoveu aquela a quem foi oferecida. Ele fez uma música para Rosalina e intitulou Teu Nome. Com efeito, desvanecia-se a rapariga com ser a inspiradora de tão belas concepções, e ficava enlevada, como a sonhar, bebendo pelo coração as melancólicas harmonias que manavam do instrumento apaixonado. Foi assim as horas tranquilas e esquecidas da visita, até que os sinos de São Tiago tocavam o silêncio. Então descontinuava-se o recreio. Miguel despedia-se, beijando a mão da velha e a fronte da moça, e depois de tomar o chapéu e a rabeca, partia cabisbaixo. Ao sair o músico, fechavam logo a porta. A luz desaparecia da sala e as duas mulheres recolhiam-se para o mesmo quarto, onde rezavam e dormiam juntas. Tudo isso era feito com cuidado e devagarinho, como se tivessem medo de acordar com o barulho a felicidade que se lhes agasalhara em casa. Nas noites em que Miguel se demorava ou não ia como de costume, sentiam-se as duas mal e impacientes, e Rosalina encostava-se então, cantarolando às ombreiras da porta, e derramava de vez em quando um olhar de tristeza pela brancura do caminho. Enfim, o rapaz era já como pessoa da família. Era pelo menos uma necessidade para ambas. Aos domingos de primavera, o sol, ao levantar-se às 5 horas, já os via de pé e em caminho para a missa. Então, aparecia sempre um pretexto para demorar-se o passeio, que os levava em geral pelas casas das amigas de Rosalina, onde Miguel era já conhecido e estimado. O que possa asseverar é que o lenço com que Rosalina assistiu à última missa era presente de Miguel, e a gravata com que este no último domingo se enfeitara era feitura das delicadas mãos da sua presenteada. Era tudo harmonia e amor naquela casinha branca. A chegada de Maffei. Pousavam nos colmos os passarinhos, ou embalavam-se chilreando nas hastes flexíveis das videiras. Como uma boa notícia, as andorinhas cortavam a ilha em todos os sentidos. Inquietas como a fortuna, ligeiras como a curiosidade, ora roçavam-se na terra para lhe dizer um segredo, ora molhavam na baía a pontinha negra da asa, ou se desvaneciam no azul iluminado do espaço. No mar, o quadro correspondia em movimento e beleza de colorido ao da terra. O oceano vestira uma domingueira camisa de rendas espumosas. Por todos e de todos os lados, a espicha vergava com a vela reverberante e cheia. Os pescadores, satisfeitos com a pesca da noite, cantavam anunciando o peixe. Outros, já desembarcados na praia, estendiam as redes ao sol, arrastavam o barco e punham-se depois a subir as granitosas ladeiras, suando, vergados sob o peso do resultado abundante das suas pescarias. O filhinho, mesmo pequeno,
já ajudava o pai. Metia-se de pernas arregaçadas no mar para colher o cabo do bote e as redes. Não o amedrontava a imponência do leão marinho. Nas cabanas, as velhas consertavam o peixe e punham à mesa. Era para ver o riso, o apetite, a felicidade, enfim. De repente, divisou-se ao longe um barco estranho. Diferente e maior do que os mais, tinha um ar sombriamente soberbo, que contrastava com a alegre singeleza dos outros. Vinha como uma bala a queima-roupa. Disse-ia um insulto ao catroado. A vela opada, amarelenta e inchada como o saco de couro de uma gaita de foles, lembrava ao mesmo tempo o ventre enorme de um cadáver que vai apodrecer. Olha a descrição naturalista que o Aloysio Azevedo faz aqui. A vela é comparável ao bucho de um cadáver prestes a explodir. Os pescadores olhavam-no ofendidos como para um intruso. Indignavam-se com o vento e com o mar, porque tanto o favoreciam. Tinham ciúmes os bons pescadores das suas águas e dos sopros das suas brisas. Todavia, o barco não diminuía de carreira. Chegou rápido ao porto, desceu a vela e atracou. Um homem robusto e carrancudo, seguido de marinheiros e homens acorrentados de malas, apareceu na praia e subiu com pé firme à cidade. Os camponeses e pescadores olhavam-no com aterrada desconfiança. Dentre eles, alguns davam mostras de conhecê-lo, chegando até a falar-lhe. A tudo respondia secamente o recém-chegado. Fez impressão nas rodas. Instantâneo e curioso silêncio apoderava-se dos que o viam, não o largavam de vista. O sujeito era observado com reserva e respeito. Os pescadores arriscavam com cuidado palavra a respeito dele, murmuravam medrosos, mesmo quando já não podiam ser ouvidos pelo mau homem, e em segredo diziam: era um Itatura, que os livrasse a Madonna do mal olhado. Aqui deve ser algum nomezinho da região. Itatura. Diziam que o recém-chegado era um Itatura e que a Madonna, ou seja, que Nossa Senhora, os livrassem e que Nossa Senhora os livrasse do mal olhado dele. No entanto, o do mal olhado seguia indiferente o caminho da casinha branca, e daí a meia hora Rosalina abraçava o pai. Maffei tinha chegado. Foi um alvoroço em casa. Ângela soltou uma exclamação religiosa e levantou os braços para o céu. É sempre enternecedora a volta de um pai ao seio da família. Seja ele uma fera, nessa ocasião há de ser pai. As palavras começadas que não se acabam, o pranto que assiste como um amigo da família, o cão que fareja alvoroçado, tudo é enternecedor e santo. Só Maffei não chorou nessa ocasião. Acariciava beijando a filha, porém sempre áspero e inalterável. Disse depois que estava cansado e que lhe dessem uma cama. Enquanto dormia o aventureiro, Ângela agradecia a Deus o seu regresso feliz. Rosalina, com os olhos ainda úmidos, remexia e examinava os objetos que lhe trouxera o pai. Passaram-se 2 estações. O coração de Rosalina mais e mais sufocava de tristeza e angústia, e no dilema entre a felicidade que o pai trouxera, a fortuna e a riqueza em Nápoles,
e o amor por Miguel. De muito pensar, ela então decide falar ao pai o que sentia. É o diálogo que vai se seguir. Faltava a Rosalina ânimo de falar ao pai. Finalmente, tomando uma resolução extrema, foi-se-lhe encostar ao grosseiro espaldar da cadeira. O homem, de tão preocupado, não se apercebera disso. Um beijo da filha despertou, porém não o comoveu. Refratário à ternura, continuava secamente a fumar. Rosalina, cujo coração pulsava cada vez mais impetuosamente, passou-lhe um braço em volta do pescoço e, com a mão livre, meçando-lhe os cabelos, entre o receio e o desejo, mais medrosa do que terna. Estou triste. Por quê? Interrogou indiferentemente o pescador. Ângela ouvia com interesse este diálogo. Tenho medo de pedir-lhe uma coisa. E por que tens medo? Insistiu o velho, sempre a fitar maquinalmente a estrada. E o pai respondeu assim: Quem é? Interrompeu asperamente Maffei. É Miguel Rizio, disse Rosalina. Um raio não produziria o efeito desta revelação. A fisionomia do velho alterou-se apopleticamente. Firmado nas plantas, levantou-se como impelido pelas molas da cólera e descarregou com bruta excitação na mesa o punho cerrado e nervoso. Foi um avermelhar de olhos, um crispar de lábios, um contorcer de nervos mais rápidos que o relâmpago. Estava transformado. Miguel Rizio, um miserável, e ria-se ironicamente. Rosalina, toda trêmula, tinha a cabeça baixa e o olhar arrependido. Apertava-se-lhe naquele momento o coração, como se tivesse cometido um crime. Dos lábios semiabertos, fugia-lhe um vozear frouxo e trêmulo, como um cardume de mariposas. O vulto sombrio e preocupado do velho começou a passear automaticamente de um para o outro lado da casa. Tinha na fisionomia o sobressalto do marinheiro em perigo, nos movimentos umas ligeiras crispações que lembravam o balanço do navio. Ele jamais ia autorizar aquela relação, até porque ele veio com um propósito. Maffei fez fortuna, mas ele quer algo que só um casamento nobre pode fornecer para ele e sua família. Ele quer um sobrenome. Então, na cabeça dele, o propósito era casar Rosalina com um nobre. Na época, era muito comum essas relações entre nobres e burgueses. Nobres falidos faziam um casamento de contrato com burgueses em ascensão para restituírem alguma posição, algum recurso financeiro. E Maffei estava já vislumbrando essa relação simbiótica, em que ele iria fornecer dinheiro e iria casar a filha com um nobre de nome respeitado e em troca daria o conforto financeiro do vil metal, porque isso agora ele tinha, já que ele fez fortuna. Um trecho aqui interessante que ainda mantém o pensamento que eu delineei ainda há pouco. E voltando-se depois para a filha, como se falasse a um marinheiro, exclamava em tom de ordem: Não quero casar-te com um maltrapilho daquela laia, entendes? Ele bem o sabe, que me evita o miserável. Tenho-te reservado nome e posição. Somente de ti depende a minha e a tua felicidade, pelo menos enquanto fores bela. Nada tenho que recear daquele mendigo, porque partimos depois de amanhã para Nápoles. Veremos
se o maldito Lazzarone vai lá perseguir-nos. E quanto a ti, bradou ele com mais força, apresentando a cara defronte da de Rosalina, quero que não o tornes a ver, entendes? Sim, senhor, fez timidamente Rosalina. O que vai acontecer daqui? Ela vai combinar secretamente com Miguel um encontro na Ala das Oliveiras, para dizer que não é mais possível o encontro entre eles, que não é mais possível essa relação, e que ela vai embora, ela vai se despedir dele. E é nesse momento que, quando os dois estão abraçados, ela vai com um vestido branco, transparente, e andando por entre as oliveiras. Miguel já está lá, já conhecia, porque muitas vezes ele esteve lá com Rosalina a conversar. E aí ela sobe uma ladeira de granito com aquele vestido, é noite, mas a lua está iluminando e o vento faz aquele vestido ficar com as suas abas voltadas e revoltadas no ar. Quando os dois estão a conversar, Miguel súbito, um jato de luz vermelha inundou rápido o grupo abraçado dos dois amantes. Se Satanás existisse, deve ser dessa cor a sua auréola. Rosalina soltou um grito horrorizada, grito igual ao da cotovia ao sentir a bala do caçador, e caiu sem sentidos nos braços de Miguel. Miguel, imóvel, hirto, chumbado à terra, parecia uma estátua de bronze, tendo nos braços uma mulher bela e pálida, de uma beleza e de uma palidez de mármore. Um jato de luz vermelha inundou rápido o grupo abraçado dos dois amantes. Uma luz vermelha, uma luz vermelha, uma luz vermelha. Que luz é essa? Quando os dois conseguiram identificar quem trazia aquele ponto de luz, era uma lanterna, que era Maffei, e Rosalina desmaia nos braços de Miguel. Maffei chega para ele, se aproxima e diz: traga a moça, e deu as costas e voltou para casa. Miguel levando, Miguel não era corpulento, ele era esbelto, ele não era forte, então ele teve que levar Rosalina nos braços, e por muito tempo ele quase teve as forças esvaecidas, indo embora, mas quando ele pensava que era Rosalina que estava nos braços dele, a força revigorava. E finalmente ele conseguiu chegar à casa, muito ofegante, colocou Rosalina em um sofá, e então, muito cansado, transpirando, ofegante, Maffei chamou que o acompanhasse para uma conversa. É quando Maffei o leva para o lado do despenhadeiro, o lado que fica o despenhadeiro, é onde vai haver a briga que eu vou relatar para vocês daqui a pouco. É onde fica o penhasco, onde ocorrerá o acerto de contas entre Maffei e Miguel Rizio. Maffei vai acertar as contas porque ele deduziu que durante a ausência dele, mesmo Miguel sabendo que Maffei jamais autorizaria o envolvimento dele com a filha e que ele visitava a sua casa, então para Maffei é realmente um acerto de contas.